Há mais ou menos um ano, um pouquinho mais de um ano atrás, eu troquei a bateria desse relógio aqui, um Casio G-Shock modelo DW5600. Porém, infelizmente, ele voltou a apresentar problemas aqui no módulo. Fala galera, tudo beleza? Eu sou Johnny Castro, criador de conteúdos aqui nessa plataforma, e há mais de 7 anos eu venho trazendo conteúdo de qualidade para vocês, tudo relacionado à tecnologia em relógios e outras cositas mais. Bom, o assunto de hoje infelizmente não é dos melhores assuntos. Por quê? Como eu disse no começo do vídeo, há aproximadamente um ano atrás eu precisei trocar a bateria desse relógio aqui. Esse é um Casio G-Shock modelo DW5600, um sonho de consumo que eu tinha desde quando eu era pequeno, desde quando eu era criança. Eu sempre quis ter. Da primeira vez que eu vi o Casio G-Shock, eu falei, um dia eu quero ter. E eu fui agraciado de poder ter a condição de comprar, mas infelizmente, agora que eu tenho aproximadamente 3 anos de uso com esse relógio, ele começou a apresentar anomalias. E não é um caso isolado. Antes que você fale, para você que está assistindo o vídeo, por algum motivo, seja fanboy da marca, seja fã, eu não sou hater, volto a dizer, eu sempre utilizo relógios da Casio, ok? Acredito sim que são relógios bons, porém, infelizmente essa marca aqui, pelo menos nesse modelo que eu posso dizer com propriedade, que eu sou proprietário de um, ele vem perdendo qualidade. E quando isso começa a acontecer, é triste, porque não diria nem que é algo frustrante, não é frustração, é algo que nos deixa chateado. Esse relógio é novo, original, olha, tá aqui a caixinha dele, tudo certinho. Se você tem e estiver passando por esse problema que veio nessa caixa, com esse tipo de lata, pode ser um erro em série, né? Olhem só, original também, deixando claro, já falei para vocês, todas a etiqueta, tudo certinho, da importadora. O relógio, com manual, etiqueta, tudo correto, produto 100% original. E não é um caso isolado, só desse modelo aqui. Tem pessoas que têm o Casio, o 5750, perdão, não é o 5700, é o 5750, que também apresentou essa anomalia aqui de consumo excessivo de bateria. Como eu disse para vocês, mais ou menos um ano que eu troquei a bateria, ele já começou a apresentar de novo a anomalia. Qual é a anomalia? Eu vou explicar para vocês agora. Os dígitos dele começam a ficar bem claro, a ponto que de repente ele apaga por completo o painel. Então, pelo menos uma vez na semana ele começa a fazer isso, ele começa a ficar bem clara as horas dele aqui, os dígitos, você dá uma batidinha e ele volta, até ao ponto que ele começa a ficar 100% apagado. Aí, depois de mais algumas semanas, ele vai ficando com a tela dele apagada, você bate, ele volta, e depois ele começa a resetar o módulo, ele volta tudo zero, como se tivesse reiniciado. Para quem acompanha o canal, com certeza viu os vídeos, mas para quem não acompanha, estiver chegando agora para assistir esse primeiro vídeo, eu fiz a substituição da bateria. E se for isso mesmo, se for consumo excessivo de bateria, agora eu vou ter que fazer testes mais profundos nele. Mas se for esse mesmo problema, o que implica? É só a troca de bateria uma vez por ano? Não. Isso daqui, a partir da caixa dele, a partir de baixo, quando você remove o bezel, remove a pulseira, essa tampa traseira, a caixa dele é de plástico. Então se você ficar desrosqueando, rosqueando, desrosqueando, mesmo que você utilize um torque, né, manual, que você saiba mais ou menos o que você está fazendo, ele tem desgaste, isso é natural. E a guarnição também, toda vez que você troca, ou você substitui a guarnição, ou então você tem que ficar hidratando, ou seja, são custos. Eu faço a troca das minhas próprias baterias, ou seja, custo para mim é só da bateria mesmo. Mas e quem não tem essa habilidade de fazer a troca de bateria, de hidratar uma guarnição, de saber ao certo o que está fazendo? Então a pergunta que fica, até onde vale a pena você pagar pela marca e não pela qualidade do produto em si? Porque se for isso mesmo, se estiver perdendo tanta qualidade quanto está aparecendo, pelo menos nesse modelo aqui, que é o que eu estou tendo problema atualmente, compensa mais você ter um G-Shock, você pagar, ou pagar 10 vezes menos e ter um desses similares. Dizendo mais uma vez, não é igual um G-Shock, mas tem muitos modelos que são inspirados no G-Shock. Tem Senda, tem Skimei ou Escamei, tem até a própria Aqua com os modelos G519 e o 477, que é o dourado,
mas o 519, que é o prata, né? Vou dizer assim para vocês que é a versão prata, que é bem parecido, só que custando aí na casa dos seus 20, 30 reais. Um Sanda, como algumas pessoas dizem, o 293, você vai pagar em média aí 35, 40 reais, um pouquinho mais hoje em dia com coisa de impostos, né, que a gente tem que pagar. Enfim, você paga aí na casa no máximo 50 reais e tem um relógio que, se dá problema pelo menos um ano, você está gastando o preço de uma troca de bateria de um G-Shock. Então, se você for parar para pensar, o que vale, o que não vale, é complicado. Então eu vim trazer para vocês mais essa atualização, para vocês acompanharem isso daí. Na hora que ele começar a apagar os dígitos aqui, eu vou filmar, talvez não nesse vídeo, que eu quero postar ele o quanto antes, mas já fica aí a dica para vocês e o alerta. G-Shock, pelo menos as novas, não, esse modelo aqui que é mais novo, o anterior ao ecológico, né, já está apresentando esse problema aqui, hein? E é bem ruim isso.